Se você ainda não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros e esse aqui é o canal da DOT Engenharia. Eu atuo há mais de 17 anos no ramo da construção civil, sou pós-graduado em Geotecnia pela Universidade Politécnica da Catalunha e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos em BIM pela Universidade de Barcelona. Atuei em diversos projetos geotécnicos de contenção, fundações, recomposição de encostas, mas hoje eu vou falar com vocês a respeito de fundações rasas. No geral, pessoal, as fundações são classificadas de duas formas: fundações rasas e fundações profundas. E a escolha do tipo de fundação, como eu já falei na parte de SPT, vai depender do tipo de solo que tem no seu terreno. As cargas que vão ser geradas pelo peso da sua casa no solo. Fundações profundas. Só na maioria das vezes as casas vão utilizar fundação profunda, tá? E assim, não tem, nossa, mas você falou que a fundação rasa ela é mais barata. Sim, a maioria das vezes sim, mas uma fundação profunda bem dimensionada também não vai gerar prejuízos. Ela vai ser dimensionada para resistir simplesmente ao peso da sua casa, né, com relação ao solo que está lá embaixo, que a gente viu na sondagem de SPT, ok? Então aqui cai por terra aquela velha história. Não, a fundação da minha casa é para aguentar um prédio. Significa que você jogou dinheiro no lixo, ok? E o que define quando a gente vai utilizar uma fundação profunda? Lembra que eu falei do laudo de SPT? Vou dar um exemplo aqui no cantinho, olha só. Então imagina que aqui está o solo superficial e lá embaixo aqui está o seu terreno, né? Então você está em pé aqui, ó. Então aqui embaixo o laudo de SPT vai mostrar várias camadas desse solo, beleza? E dependendo do porte da sua casa, concorda que esse peso é maior? Então, quanto maior é a casa, maior é o peso. E às vezes, essa faixa de solo não aguenta esse peso. Aí eu passo para debaixo. Não aguenta, eu passo para debaixo. E aí, ó, vai definir o L, que é a profundidade da sua fundação profunda. Beleza? Então, isso daqui é uma fundação profunda e é por isso que ela tem que ser utilizada. Porque na fundação rasa, essa primeira camada, ela já era boa, ela já aguentava muito peso, então eu pude parar aqui e utilizar uma sapata. Quando vai para a fundação profunda, é que eu tenho que achar um solo onde isso aqui, ó, como se fosse o pé dela, lá ela vai encontrou uma resistência boa e junto, claro, com a resistência aqui, é um pouco técnico, mas procurar a profundidade até encontrar uma resistência adequada para suportar o peso da sua casa. E os principais tipos de fundações profundas? Diversos tipos de fundações rasas, diversos tipos de fundações profundas. Lembrando que eu estou abordando aqui os principais tipos de fundação para obras residenciais, tá? Então pode ser que fique alguma de fora, mas no geral não são. Ah, Rodrigo, mas na casa do meu vizinho foi utilizado. Tá, ali foi uma exceção. Então eu vou trabalhar aqui com a regra, ok? Então, no geral, nós temos 3 tipos de fundações profundas. A estaca escavada a céu aberto. Qual que é essa daí? É aquela que entra aquele caminhãozão que tem como se fosse uma furadeira, que é a hélice. Então é aquele caminhãozão que tem como se fosse uma furadeira gigante, né? Que vai fazer a escavação no seu terreno, vai tirar a terra, vai jogar o aço e vai concretar. Nossa, estaca a céu aberto. Sim, porque ela fica realmente aberta ali, certo? Então esse aqui é o primeiro tipo. Outro tipo de estaca é a hélice contínua. A hélice contínua, pessoal, é uma solução que acaba sendo um pouco mais cara, tá? Muitas vezes é utilizada quando a gente encontra água no terreno ou dependendo da profundidade. Lembra que eu falei? Às vezes tem que buscar essa profundidade lá embaixo. Então a hélice contínua vai entrar aí. E se tiver água, também vai ser utilizada. E outro tipo, que aqui geralmente surge um pouco de polêmica no meio acadêmico, tubulões, né? Por quê? Olha só, o tubulão, ele tem geotécnico que defende que o tubulão é uma fundação profunda e tem geotécnico que defende que o tubulão é uma fundação superficial. Tá, Rodrigo, e aí? E aí que é o seguinte, né? Imagina aqui, ó, o tubulão, ele tem uma estaca e no pé dele uma sapata. Olha só que legal. Uma espécie de sapata. Beleza? Tá, então essa profundidade aqui, ó, pode variar muito. Só que é o seguinte, o pezinho dela, olha só como é igual o pezinho, como é igual a sapata, né? Então a distribuição de carga aqui, ó, olha só.
no tubulão é igual, né? Então gera uma certa polêmica, né? Então alguns dizem que ela é profunda, outros dizem que ela é superficial, tá? Então eu vou tratar ela aqui como profunda, tudo bem? Mas a distribuição dela é igual à da superficial, beleza? Então são esses três tipos que nós vamos abordar aqui. Se você vai construir, nós somos a DOT Engenharia, são mais de 17 anos de experiência em obra aplicados no seu projeto. Além disso, nós trabalhamos com softwares de última geração e normas atualizadas. Elaboramos projetos de fundação, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e climatização. Solicita o orçamento agora, meu telefone está na descrição desse vídeo ou através do link na bio do Instagram da DOT Engenharia.